Então, o título da nossa reflexão é Deus nos deu uma segunda chance. Deus nos deu uma segunda chance, mas também é a última. Preste atenção nisso, esse é o título da nossa reflexão. Deus nos deu uma segunda chance, porém é a última chance. Então, antes de falar propriamente sobre a segunda chance, eu quero falar sobre a primeira. Para a gente poder entender biblicamente como se processa a história do povo de Deus, até chegarmos a nós, a segunda chance, aonde nós entramos na história do povo de Deus. Então, na primeira chance, a Bíblia diz que Deus criou o homem segundo a sua imagem, a semelhança de Deus. E eu sei que muitos de nós, eu falo por mim, e eu imagino que seja assim com praticamente todo mundo, né, no início da conversão. Quando nós nos convertemos, a Bíblia dá para nós um título de nascido de novo. Então, uma criança, ela sabe nada. E vai, na medida em que for crescendo, aprendendo com os pais. Por isso é importante os pais saberem para poder ensinar os filhos. E quando a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a Bíblia está dizendo que Deus deu ao homem poderes especiais. Que poderes são esses? Nós chamamos de personalidade, que vem de persona, da pessoa de Deus. O que Deus tinha, Ele deu ao homem. Os atributos de uma personalidade são mente, ou seja, raciocínio, inteligência, são sentimentos, emoções, que todos nós temos, conhecemos e vivemos as emoções todos os dias, de alegrias, tristezas, e também a faculdade da vontade. Esses são os atributos de uma personalidade, são os atributos de Deus. E quando Deus criou o homem, Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem em retidão. Nós estamos tão habituados e acostumados a nos enxergar de uma forma torta, que isso chega a nos fazer mal. E é o que eu espero que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na nossa mente, no nosso entendimento, no nosso coração, e nos libertar nesta noite, para vivermos uma vida mais abençoada, uma vida mais equilibrada, para que as bênçãos das promessas de Deus, elas possam nos alcançar, porque a Bíblia diz que as bênçãos, quando nós nos colocamos diante de Deus, viramos a face para Ele, para aprender, para viver, as bênçãos nos alcançam. Tem muita gente correndo atrás de bênção, e a Bíblia diz que é a bênção que vem atrás da gente. Há uma inversão de valores, há uma inversão na caminhada. Deus criou o homem perfeito, Deus criou o homem puro, o homem tinha um relacionamento, uma comunhão com Deus. Diz a Bíblia que na viração do dia, todos os dias Deus se manifestava no jardim, voz audível, e o homem ouvia Deus falar e conversava como pai e filho, sabendo como que foi o dia, sabendo como que foi as experiências daquele dia. Deus estava ali para assistir o homem, para servir o homem, não da forma subalterna. Porque quando Jesus diz que Ele veio não para ser servido, mas Ele veio para servir, não é da forma subalterna, não é porque Jesus é um servo, não é porque Jesus ele está ali subjugado, não. É porque Ele é Senhor absoluto e só Ele tem a vida eterna e ninguém mais. E só Ele pode servir a mim, a você e a todos quantos creem nele com a vida eterna, com a salvação. É nesse sentido. É de dar a alguém aquilo que ele não tem. Então Jesus não veio para ser servido. Ele veio para servir. Ninguém tem nada para dar para Jesus.
Mas Jesus tem tudo para dar para nós. E Ele nos deu a salvação e junto com ela muitas bênçãos que nós podemos desfrutar. Aleluia. Então Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus está lá em Gênesis 1, 26 e 27. Fala que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Macho e fêmea, assim os fez. E nós sabemos, irmãos, que nesse espaço de tempo que o homem viveu ali perfeitamente, em comunhão com Deus, ele correspondia às expectativas de Deus. Mas todos nós também sabemos que o homem acabou pecando. E quando ele pecou, havia uma palavra de Deus em relação a esta atitude do homem. Caso ele viesse a pecar, ele sofreria um castigo, uma pena duríssima. Ele morreria. Para comigo e pense. Deus criou o homem para viver eternamente. Isso está muito claro quando Deus disse que lá no jardim do Éden havia a árvore da vida. De todas as árvores o homem podia comer, menos da árvore da ciência do bem e do mal. O homem foi lá e comeu da árvore, o fruto da árvore que não era para comer. E o fruto da árvore da vida estava lá. Vocês me permitem, né, fazer aqui uma colocação, uma brincadeira, né? Chamando e dizendo: vem Adão, vem Adão. Vem Eva. E eles não foram. Irmãos, independentemente de Adão e Eva, se Eva tivesse ido lá e tivesse comido do fruto da árvore da vida, estava resolvido o problema. Se Adão tivesse ido lá e tivesse comido do fruto da árvore da vida, estava resolvido o problema. Mas não, eles foram comer da árvore, do fruto da árvore que Deus disse que não era para comer. Porque se comessem, eles morreriam. Primeiro foi a morte espiritual, depois foi a morte física. E a partir daquele momento, em Eclesiastes, se não me foge a memória, Eclesiastes 7:29, a palavra de Deus, o homem foi criado por Deus em retidão, ele foi criado reto, mas ele se enfiou em muitas confusões. Eu quero fazer aqui a citação de um texto muito clássico, que eu tenho certeza que se todo mundo não conhecer, mas parte da igreja vai lembrar dele. Jeremias 17:9. Quem lembra o que está escrito em Jeremias 17:9? Quem lembra? Ergue a mão assim, só para mim saber. Então nós temos aqui algumas pessoas que ergueram as mãos. Mas para você que não sabe, em Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração do homem, mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Aí o Senhor responde, faz a pergunta e responde dizendo que Ele conhece. Amada igreja, eu conheci esse versículo logo nos primeiros anos da minha conversão. E eu fiquei com esse texto na minha mente, e eu fiquei com esse entendimento na minha mente durante muitos anos. O homem é perverso, o homem é perverso, o homem é mau. Enganoso é o coração do homem. E eu ouvi ministrações, pastores dizendo isso, vocês também ouviram pastores dizendo isso, até que um dia Deus bondosamente, através de um pastor, ministrou uma palavra e o meu coração se abriu, a minha mente se abriu, o meu entendimento se abriu para entender. Quando Deus, através do profeta Jeremias, diz isso, Ele está dizendo para aquele homem caído, que em Adão, né, na sua posteridade, chegou até aquele momento de Jeremias estar dizendo. O homem de coração enganoso, um homem de coração duro, de coração perverso, porque viu, ouviu e aprendeu tudo aquilo que ele se tornou, tudo aquilo que ele é. O Senhor diz assim: o meu povo sempre erra de coração. O meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento não estava no coração, então o povo errava de coração. Mas sabe o que nós precisamos aprender? É que antes do pecado, Deus criou o homem puro e perfeito, em retidão.
Depois o homem pecou. Aquela retidão já não existe mais. Aí nós chegamos em Jeremias, Jeremias está falando ali da parte de Deus para o povo de Deus. Só que depois que Jeremias disse isso, Deus usou outro profeta, aí veio o profeta para profetizar. Aquele profeta estava falando da realidade. Aí Deus levanta um outro profeta, naquele período também, contemporâneo de Jeremias, um profeta chamado Ezequiel. Ezequiel, junto com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram levados para o cativeiro. Jeremias não foi, ele ficou lá em Jerusalém. Mas Ezequiel, falando da parte de Deus, aí é uma profecia, aí ele está profetizando. Em 36, 26 de Ezequiel, ele profetiza. E aí ele está falando para o povo que está lá, escravizado, de castigo em Babilônia. Ele diz assim que o Senhor abençoaria o povo dele, tiraria o coração de pedra e daria ao povo dele um coração de carne. E ele escreveria suas leis nas tábuas de carne deste coração, e ele enviaria o seu Espírito para que pudesse entrar e morar dentro de nós. E nós aprendemos que nós somos impuros de coração. E nós aprendemos que nós somos indignos. E nós aprendemos que nós somos perversos. E essa tecla foi batida durante muitos anos e ainda continua se batendo nessa tecla. Eu mesmo já bati nessa tecla porque eu aprendi isso, eu ensinei isso. Mas eu louvo a Deus porque Deus bondosamente me ensinou de uma forma diferente. Alguém enxergou, pela graça de Deus, a verdade que nós nunca vimos porque ninguém nunca nos mostrou. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui para nos ensinar e nos libertar. Eu pergunto para vocês, será que nós vamos conseguir entrar no céu com um coração impuro? O que vocês me dizem? Em Apocalipse 21, 27 diz assim, que lá no céu, na Nova Jerusalém Celestial, não entrará nada que cometa mentira ou abominação. Nada, absolutamente nada. Mas só os que estão com seus nomes escritos no livro do Cordeiro de Deus. A Bíblia diz para mim assim, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui o texto. Se não me foge a memória, é o 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Esta palavra ela é libertadora, sabe por quê? Porque ela está dizendo para mim e para você, igreja, o seguinte: Deus, é Deus quem está dizendo, o mesmo Deus que disse que das trevas resplandeça a luz, esse mesmo Deus está dizendo, o texto aqui, que Ele veio, é o Emanuel, é o Deus conosco, é Jesus, e em Jesus resplandecesse a luz. O texto está dizendo que Ele veio e resplandeceu em nossos corações, Ele veio e entrou nos nossos corações. E Ele resplandeceu, e Ele abriu o entendimento, e nos deu conhecimento, para que a luz possa resplandecer. Segundo aos Coríntios 4:4 diz que o Deus deste século cegou os olhos dos incrédulos, os olhos do entendimento. Tem tradução que diz o entendimento, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam e não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo. Mas Ele veio e entrou no nosso coração
e Ele iluminou o nosso coração, expulsou as trevas, aquelas trevas que fazia de nós pessoas de coração duro, de coração perverso, de coração, como diz lá o texto, enganoso. Sabe por que nós recebemos um coração enganoso? Alguém diz, por causa do pecado, certo, por causa do pecado. Mas nós recebemos um coração enganoso porque os nossos pais, quando nós éramos crianças, os nossos pais, eles eram deuses para nós. Como assim, pastor? Toda criança olha para os pais e considera os pais deuses. Em que sentido? No sentido de que a palavra dos pais são leis. Os pais podem estar mentindo e ensinando as piores crueldades para os filhos. Enquanto são crianças, na primeira infância, que vai de 0 a 12, eles vão ouvindo, aprendendo, trazendo para dentro de si, vão sendo construídos com aquilo dali, e aí vai recebendo um coração enganoso. Eu me lembro que eu estava evangelizando uma criança de uns 5 anos de idade, mais ou menos, 5, 6 anos de idade. Eu estava sentado num dia chuvoso com a minha Bíblia aberta, numa fazenda, lendo. A criança chegou e perguntou, o que é isto? Eu disse, é um livro chamado Bíblia. Você já viu? Ele disse, não. Falei, pois é, aqui está contida a palavra de Deus. Você já ouviu falar de Deus? Já ouvi falar de Deus. Você já ouviu falar de Jesus? Não. Falei, Jesus é o Filho de Deus, que veio para salvar a humanidade, salvar eu, salvar você, a sua família. Todos que aceitarem a Jesus são salvos e vão para o céu. Ele ficou tão interessado, os olhos dele brilhavam, ele ficou tão interessado, e eu fui mostrando para ele o plano de salvação de Deus. Ele se levantou tão feliz, tão alegre, e saiu correndo, falou, vou falar para o papai e para a mamãe, que eles também precisam de aceitar Jesus. Ele falou assim, eu quero Jesus. Voluntariamente, quando eu estava ensinando, ele falou, eu quero Jesus, eu quero ir para o céu. E olha que eu nem falei de inferno, eu só falei do céu. E ele ficou todo esfuziante e queria ir para o céu, porque o céu é um lugar atraente. O céu é o lugar onde Jesus vai levar a você e a mim, a todos quantos creem nele. No outro dia, ele chegou perto de mim, assim, meio olhando assim, meio de lado, e eu percebi que tinha alguma coisa errada. Eu fui na direção dele, ele se afastou, e eu cumprimentei ele, disse, bom dia, quero falar com você não. O que aconteceu? Papai e mamãe falou para mim que você é mentiroso, e que eu não devo mais conversar com você. Eu peguei e disse para ele assim, tinha outras pessoas no local, eu peguei e disse para ele assim, agora eu não me lembro o nome dele, chamei ele pelo nome e disse assim, olha, papai e mamãe são dignos da sua obediência, você tem que obedecer aos seus pais. Mas eu quero deixar só uma palavrinha para você, você é muito pequeno ainda, você tem aí os seus 5, 6 anos, você tem que amar e respeitar os seus pais, tem que obedecê-los, e não precisa ficar perto de mim, obedece aos seus pais, mas um dia você vai crescer, e quando você crescer, daqui mais algum tempo, você vai se lembrar dessa conversa que nós tivemos, a de ontem e a de hoje, e nessa época o Espírito de Deus, aquele Deus que eu falei com você, ele vai trazer a sua lembrança, ele vai trazer a sua memória, e quando isso acontecer no futuro, eu quero que você se lembre deste dia e do dia de ontem. Mas Jesus te ama, Deus te ama, e Ele vai te levar para o céu se você crer nele. E levará os seus pais também, se eles crerem em Jesus. E virei as costas e deixei a criança, porque eu não podia ficar instigando a criança a desobedecer os pais. Não podia fazer isto. Mas deixei uma semente semeada no coração dele, para que quando ele crescesse, tenho certeza que o Espírito Santo ia trazer isso à memória dele. Ele ia ter a oportunidade de ver e ouvir de novo, de Jesus, a palavra de Deus. Irmãos,
O coração enganoso é fruto do que nós vimos e ouvimos de forma enganosa, mentirosa. Nós nascemos, às vezes, dentro de um lar religioso vazio de Deus. Eu tive a minha experiência assim. Eu nasci num lar religioso vazio de Deus. Fui ter o meu primeiro contato com uma Bíblia aqui em São José do Rio Claro, no ano de 90. Assim, primeira vez em 90. E fui trabalhar em São José do Rio Claro, uma empresa que eu trabalhava, que pegou um trabalho para fazer lá, e eu passei 60 e poucos dias ali. Primeira vez que eu peguei a Bíblia. A Bíblia de um amigo meu que aceitou a Jesus, depois se distanciou, e agora, por último, ele voltou novamente. Um amigo mesmo, que eu nunca abandonei. A minha esposa está aqui de prova. Eu saía daqui de Rosário Oeste, ia para Rondonópolis, chegava lá e ia visitar o amigo. Quantas vezes eu cheguei, ele não estava na casa dele. A esposa dizia, ele está no boteco por aí. Aonde? Tal lugar. E eu ia lá no boteco, pegava ele, colocava no carro e ia para a casa dele. A última vez que eu fiz isto, ele estava no boteco, muito bêbado. Filho dele pequenininho junto com ele. E ele jogando sinuca. Quando eu cheguei, parei o carro, que desci e fui na direção dele, ele começou a chorar. Começou a chorar, pôs lá o taco em cima da mesa, veio na minha direção, me abraçou, falou assim para o filho dele chama Júpiter. Falou, Júpiter, vai aí com o tio. Vai com o tio, porque o pai está muito bêbado, é perigoso até cair de moto. E montou na moto e saiu fazendo zigue-zague no meio da rua, e foi andando, e eu fui atrás devagarzinho, e voltamos para casa. Estava uns 2, 3 bairros longe da casa dele. Fui num boteco, ele não estava. Perguntei para o dono do boteco, ele ficou meio assustado comigo. Falei, não, eu sou amigo dele desde muitos anos atrás aí, sou pastor de uma igreja, e eu estou aqui, quero visitá-lo. Aí ele, ressabiadamente, me deu o endereço de outro boteco. Aí eu fui lá no outro boteco, onde ele é acostumado a ficar, achei ele. Levei ele para casa, ele chorou bastante, disse, rapaz, não sei até quanto que eu vou viver essa vida, não é possível. Não é possível. Toda vez que você vem na minha casa, você só me acha bêbado no boteco. Falei, não, mas um dia isso vai passar, um dia isso vai acabar. E sempre paciente, sempre tolerante. Hoje, ele está lá, voltou, está servindo ao Senhor. Precisa de aprender o caminho da retidão, como todos nós precisamos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, amada igreja. Eu tenho aprendido isso e tenho procurado ensinar. O Senhor Jesus, Ele veio com essa missão. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo pela desobediência de um homem. E a retidão, a santidade, a pureza também veio para o mundo pela obediência de um homem chamado Jesus, o segundo Adão. Está escrito isso lá em Romanos. Só que eu aprendi, você provavelmente aprendeu também, que nós somos o homem de Jeremias. Mas o homem de Jeremias, ele estava lá na época do cativeiro babilônico, há milhares de anos atrás. Depois de um certo tempo, veio Jesus para mudar a nossa história. Para mudar a história do povo de Deus. Um coração de carne. Jesus veio trazer para nós um coração de carne, aonde as leis de Deus iam serem escritas, e o Espírito dele viria para poder morar em nós. Aquele homem lá tinha dificuldade, porque errava sempre de coração. As leis de Deus não estavam escritas no coração deles. Coração duro, impenitente, sempre perecendo por falta de conhecimento. Mas agora eu e você temos uma vantagem, que nós podemos dar glória a Deus. Além de receber um novo coração, nós temos o Espírito Santo. Sabe o que a Bíblia nos diz? O apóstolo João, ele escreveu dizendo o seguinte, a respeito do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, se não me falha a memória, ele diz assim que o Espírito Santo, ele nos ensinaria todas as coisas. E se nós esquecêssemos de algumas coisas que Jesus nos ensinou, ele nos faria lembrar, ele traria a nossa memória. Sabe o que a Bíblia diz para mim? Esse mesmo apóstolo João, lá em 1 João capítulo 1, no versículo 9, ele diz assim, que nós, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça. Igreja, hoje eu olho para mim, eu não consigo enxergar mais a mim mesmo da forma que eu enxergava algum tempo atrás. O próprio apóstolo Paulo disse, nem eu julgo a mim mesmo. Isso é coisa para Deus. Deus é que vai fazer isso com todos nós. Agora, o que nós precisamos para herdar algumas promessas de Deus, algumas bênçãos de Deus, o que nós precisamos mesmo é nos libertar da falta de conhecimento, conhecendo o que a Bíblia nos ensina. Porque outro dia desse eu estava ouvindo uma ministração de um pastor, e acredito que foi Deus que me inspirou, porque eu estava querendo ouvir alguma coisa, eu sempre ouço, aí eu encontrei lá uma ministração, fui ouvir aquela ministração. Não conheço o pastor, mas percebi que ele é um pastor abençoado. Mas na ministração dele, ele trabalhou em cima desse texto, mostrando tudo isso, que nós somos miseráveis, que nós somos imperfeitos. Irmãos, enquanto seres humanos, nós somos mesmo. Mas eu não posso desenvolver na minha mente que eu sou imperfeito e eu vou viver e serei imperfeito a vida toda, porque senão eu não entro no céu. Eu sou imperfeito em Adão, mas eu sou perfeito em Jesus Cristo. Adão desobedeceu, passou para mim a desobediência dele, mas Jesus obedeceu e passou para mim a obediência de Jesus. E eu não sou obrigado mais a viver errando? João, lá na 1 de João, capítulo 2, ele disse, filhinhos, eu vos escrevi não para que pequeis, mas se pecardes, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação, não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo mundo. Ele é a propiciação, se tornou propício. Assumiu o meu lugar, assumiu o seu lugar. Morreu por mim, morreu por você. Irmãos, Deus consegue nos enxergar com o olhar dele, puros. Senão ele não trabalharia de tal forma para que isso acontecesse. Lá em Romanos 5:5 diz assim, Deus derramou o seu amor em nossos corações, através do Espírito Santo que nos foi dado. Deus derramou. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele derramou o seu Espírito. Quando a gente fala derramou, logo na nossa mente vem a associação de algum líquido, não é? Um líquido derramando, porque o que se derrama é líquido. Mas está dizendo que Ele derramou do seu Espírito. O Espírito de Deus veio sobre a igreja de uma forma abundante. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, o apóstolo Paulo diz assim, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus? Não sabeis vós? Meu irmão, minha irmã, você é templo do Espírito. Deus, Jesus, o Espírito Santo faz morada dentro de você. Por que será? A Bíblia diz assim, Deus conhece os que são seus. E os que preferem a Cristo, aparta-se do pecado. Eu não sei se vocês se recordam. A minha memória, em relação a algumas coisas, ela costuma ser boa. Quando preguei aqui, a última vez, eu não sei se vocês se lembram o que eu preguei. É claro que a gente não se lembra de tudo, né? Mas tem certas coisas que nós temos que nos lembrar. Por isso que nós temos que ter a Bíblia, porque quando nós esquecemos, nós temos a Bíblia. Diz um filósofo que a escrita é a bengala da memória. Então, se a mente e a memória falhar, você tem a escritura para poder buscar lá, o Espírito Santo te ajudar e conferir e encontrar novamente. Por isso, eu estou vendo aqui alguns irmãos com uma caneta, com um caderninho na mão, fazendo as anotações. Está de parabéns vocês. Vocês estão de parabéns, é isso mesmo. Eu também costumo fazer isso. Costumo ouvir com um caderninho,
né, com uma folha ali e fazendo as anotações para depois eu chegar em casa, ler novamente, conferir aquilo dali, confirmar aquilo dali e aproveitar aquilo dali e passar para frente. É assim que eu faço. É assim que eu aprendi a fazer. E a gente precisa entender. Eu ministrei aqui falando sobre os benefícios da cruz. Não sei se vocês se lembram, esse era o tema da mensagem, os benefícios da cruz. Falamos sobre as bênçãos que foram liberadas para nós através da cruz, lá em Isaías 53. Muitas bênçãos foram liberadas para você e para mim. O Senhor liberou cura para o seu corpo físico, porque diz lá enfermidades, diz que Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades. Diz que Ele levou sobre Ele as nossas dores, está falando de cura para a alma, porque enfermidade é no físico e dor é na alma. Diz que Ele levou sobre Ele as nossas transgressões, está falando de cura moral, a sua história passada. Lá na cruz, Jesus cravou na cruz com Ele toda a cédula que era contrária a você. Colossenses, deixa eu ver se eu acho o texto aqui. É Colossenses. Não estou recordando o texto, mas é Colossenses que fala que o Senhor Jesus... Colossenses, se eu não me engano, é Colossenses 2, não estou me lembrando do versículo mais. É Colossenses 2, depois vocês procuram lá, é curtinho o texto, vocês vão achar. Se eu não me engano, é mais no finalzinho do texto, que fala sobre o Senhor Jesus cravou com Ele na cruz, e apagou aquilo que era, de alguma forma, contra nós. Então Jesus solucionou. Agora para comigo e pensa um pouco. Jesus apagou os nossos pecados, nos deu uma nova chance. Porque com aqueles pecados que eu tinha, em Adão eu perdi a primeira chance, com aqueles pecados que eu possuía, que eu tinha, agora não tem solução para mim. Mas aí Jesus vem e me dá a solução, me dá uma segunda chance. E eu não posso, igreja, perder esta segunda chance, porque ela é a última, de acordo com as Escrituras. Não vai ter outra depois desta, não. Essa é a última chance. Então eu tenho que assumir um compromisso de responsabilidade com Jesus, como ele diz lá em João 8,32, de conhecer a verdade, porque a verdade quem tem que conhecer é você. Eu tenho um compromisso de aprender a verdade e ensiná-la. Mas todos nós, inclusive eu, tem que ter um compromisso de buscar conhecer a verdade. Porque quanto mais eu conheço, mais liberto eu sou. Quanto mais eu conheço, mais liberto eu sou. E quanto mais liberto eu sou, mais eu posso desfrutar do que Deus tem de melhor para a minha vida. Você pode desfrutar do que Deus tem de melhor para a sua vida, conhecendo a verdade. Quando Jesus diz que Ele troca o que nós temos, que é um fardo pesado, que nos massacra, por um leve. Quando Ele diz que o jugo dele é suave, eu não sei se todos vocês aprenderam. Mas sabe o que significa a palavra jugo, biblicamente, dentro da fala de Jesus? A palavra jugo significa autoridade. Por isso que Ele diz assim que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Quando Ele impõe o jugo dele é suave. As leis dele, a vontade dele, eu não estou sozinho. E na vontade da carne eu nunca darei conta de cumprir com os mandamentos com a vontade. Mas o Espírito Santo veio e entrou em mim. O Espírito Santo veio me ensinar, o Espírito Santo veio me conduzir, o Espírito Santo veio me orientar. Jesus orando, ele disse lá em João 17:17, ele diz assim que: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí ele envia o Espírito Santo para fazer essa obra de santificação, esse trabalho de santificação. O Espírito Santo me ensina, ele me revela, ele me mostra as verdades espirituais, e eu vou vendo, vou entendendo e vou vivendo.
e vou experimentando o que Deus tem de melhor para a minha vida. Tem uma palavra que ela é poderosa. Para a minha vida ela tem feito a diferença. E eu acredito que ela vai fazer para a vida de todos nós. Jesus veio para trazer uma vida para nós, diz a Bíblia, que é uma vida abundante. Irmãos, sabe que vida é esta abundante? A palavra abundante dá para nós uma ideia de muito, de um montão, uma grande quantidade, não é isso? E nós às vezes pegamos esse texto e materializamos ele. Porque nós estamos vivendo uma época de materializar o que é espiritual. E nós falamos da abundância de coisas terrenas. O irmão disse aqui que nós não vamos levar estas coisas, tudo isso vai ficar. Quando Jesus diz ao homem lá que conseguiu acumular muitas riquezas, diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Nós muitas vezes materializamos. Não tenho nada contra, irmãos, ministrar a palavra de Deus nesse sentido, não, de jeito nenhum. Eu faço isso, é correto. Só que aí nós teríamos que trabalhar Mateus 6:33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje nós invertemos, há uma inversão de valores. Hoje nós buscamos mais as coisas que diz o texto que serão acrescentadas. Nós buscamos mais estas coisas em detrimento do reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Sabe qual que é a vida abundante? É a vida eterna. Essa é a vida abundante. Ele diz que veio para trazer vida e vida abundante. Tem muita gente que quando Jesus passou pela terra era riquíssimo, era milionário, talvez bilionário, não sei. E que começou a servir Jesus. Mas Jesus disse que veio trazer vida com abundância. Então, se aquelas pessoas tinham muita abundância, que abundância é essa que Jesus veio trazer para nós? Que vida é essa abundante? É a vida eterna. Porque é uma vida infindável. Quer abundância maior do que esta? Quer abundância maior do que a eternidade? Não existe. Essa é a vida abundante. Olha o que Jesus diz. As raposas têm covis, as aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Deus quer que a gente coma e desfrute o melhor desta terra. Nós também materializamos esse texto. Materializamos esse texto. Para a gente comer e desfrutar do melhor desta terra, sabe o que a gente precisa fazer? Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Quem faz isso com mais precisão, pode ser que receba mais e pode ser que nem receba. Nesse exato momento tem um monte de missionários lá no Afeganistão presos, sendo ditos, a gente está ouvindo dizer que eles vão ser exterminados. Porque esse grupo terrorista que entrou no Afeganistão está matando todo mundo. Eu não sei se vocês viram, e se não viram, aconselho que não vejam. Mas um amigo meu que é policial mandou para mim um vídeo de vários soldados do Afeganistão que defendiam a cidade, que foram capturados, sendo executados. Estavam de joelhos e cada um, muitos, vários, uma multidão. Quando chegou nos últimos, metralharam. Depois de atirar na cabeça, metralharam. Já estavam mortos. Mas ainda assim foram metralhados. O que isso tem a ver, pastor? Por que o senhor está falando isso? Porque quero falar uma coisa para vocês muito séria. Nós estamos falando de profecia.
Eu creio num país melhor, eu creio numa nação melhor, eu creio numa igreja melhor, eu creio em tudo isso. Mas a Bíblia diz, se Deus não poupou a seu próprio filho, não poupou ao seu próprio filho, que dirá a nós? Nós temos, irmãos, que sair do mundo da fantasia. Nós precisamos de sair do cristianismo real que nós estamos vivendo, que é esse cristianismo real, e entrar no mundo do cristianismo ideal, que é o de Jesus, vivido e ensinado por Jesus. Nós temos que compreender a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que Deus nos deu um novo coração, nós somos novas criaturas, e nós podemos, com o auxílio do Espírito Santo, compreender as coisas de Deus. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 2, ele diz que o homem natural ele não pode compreender as coisas de Deus. Mas nós queremos que a igreja, que nós sejamos espirituais. Essa é a orientação da palavra. E diz que a pessoa espiritual, ela começa a discernir as coisas de Deus muito bem, porque ela é espiritual. Não porque ela é em si, mas porque o Espírito Santo mora nela, habita nela. E abre o entendimento, abre a mente para poder conseguir vislumbrar a ideia de Deus, e não a nossa humana para a vida terrena. O melhor dessa terra, eu e você, no sentido material, podemos ter. Mas buscando o reino de Deus, em primeiro lugar, é a sua justiça. Isso é princípio bíblico, isso é orientação de Jesus. Se você estiver fazendo isto, eu gosto daquela fala quando Jesus diz a Pedro, né, que curiosamente fez a pergunta para Jesus: Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir, o que receberemos? O que Jesus disse a Pedro? Nesta vida, 100 vezes mais, e no porvir, a vida eterna. Sabe por que muitos de nós ainda não recebemos 10, 15, 20, 30? E é assim, na medida que a gente vai se desprendendo, renunciando, Deus vai abençoando. Ele vai mostrando para a gente que Ele é Deus, que Ele está com a gente, que Ele caminha com a gente. E quanto mais a gente se desprende, quanto mais a gente abre mão, porque a fala de Jesus em Mateus 16, 24 é assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e... Esse seguir Jesus é permitir que o jugo dele, a autoridade dele esteja sobre você. Na sequência de Mateus 16, 24, ele diz assim: aquele que perder a sua vida por amor de mim, mas aquele que poupar a sua vida, perdê-la. Para um pouquinho comigo e pense: você está achando a sua vida? Ou você está perdendo a sua vida por Jesus? Você está poupando a sua vida? Eu quero encerrar a reflexão. Posso fazer uma oração, pastor, pela igreja? Eu quero encerrar dizendo para vocês o seguinte: nós tínhamos um coração perverso. Jesus veio e resolveu essa situação. Nos deu o Espírito Santo. Há inúmeros textos na Bíblia que nos mostram isto. Sabe o que a palavra de Deus diz para mim e para você? Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Diz assim que nós fomos gerados de novo. Não, 22 diz que nós devemos santificar a nossa alma pela obediência à palavra. E na sequência diz assim que nós fomos de novo gerados pela palavra de Deus. Esse ser gerado de novo, ele é profundo, sabe por quê? Porque está dizendo assim: nós vamos ver e ouvir coisas diferentes, coisas espirituais, coisas de Deus, e a nossa personalidade, o nosso caráter, ele será impactado e transformado por aquilo que nós vamos ver e ouvir de Deus no seu reino. Deus vai fazer isso. Se o Evangelho de Jesus, se a palavra de Jesus não está promovendo isso na vida de alguém, esta pessoa precisa de rever o seu conceito de conversão e de cristão. A Bíblia fala de iniquidade. Transgressão é para todo mundo, mas iniquidade não é para todo mundo. Iniquidade é para quem já fez a confissão de entregar a vida para Jesus.
que sabe que não deve, que sabe que é errado e continua fazendo. Mas lá em Isaías 53 diz que ele levou sobre ele as nossas iniquidades. Aleluia, glória a Deus. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda iniquidade. Então eu quero dizer para você nessa noite, que as bênçãos que você precisa, elas já são suas. Talvez você não caminhou até o ponto que você precisa caminhar, para que elas te alcancem, porque a Bíblia diz que as bênçãos nos seguem. Mas tem um ponto do caminho, da caminhada, que você tem que chegar, porque quando você chegar lá, a bênção te alcança. Talvez você não tenha chegado lá ainda. Daniel começou a orar, levou 21 dias de oração. Eu imagino o desconforto, a aflição, a angústia que ele estava ali, 21 dias de batalha, em jejum, pedindo a Deus uma orientação. De repente o anjo Gabriel chega e diz: varão muito desejado, desde o primeiro dia em que aplicaste a orar, eu fui enviado a ti, mas fui interceptado por um principado lá, um príncipe demônio, interceptou ele. Ele diz: foi necessário que Miguel arcanjo viesse ao meu encontro para que eu pudesse atravessar a barreira. Igreja, vou dizer uma coisa para vocês, o que tem de bênção de Deus, se a gente pudesse enxergar o trânsito aí no espaço, o que tem de bênção de Deus, que Deus já liberou, que já veio na sua direção, mas que ainda falta um pouquinho de tempo para chegar na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu esposo, na sua esposa. Deus vai fazer coisas tremendas e maravilhosas, você só não pode parar de caminhar na direção certa. A bênção vai chegar lá, ela vai te alcançar. Há muitas bênçãos de Deus. Paulo escreveu aos Efésios 2, se não me falha a memória, versículo 20, ou Efésios 3:20, acho que é 2:20, ele diz assim, que o poder de Deus, ele opera na vida da igreja. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, pensamos, através do seu poder, que opera em nós. Os irmãos estão certíssimos de falar, de profetizar. Os irmãos estão certíssimos de fazer um trabalho de ministrar sobre a vida dos outros. Eu creio. A sua boca é bendita. Existe poder nas palavras. Profetiza, abre a sua boca e profetiza. Se tiver vale de ossos secos, profetiza em nome de Jesus que eles vão se levantar. Se tiver problema, profetiza, eles serão solucionados, porque em Deus não tem problema que não se solucione. O nosso Deus, para Ele não existe impossível. Naquilo que diz respeito às coisas que são prometidas a nós. Marcos 9:23, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E eu creio nessa noite, que você recebeu um coração puro, recebeu um coração novo. O escritor aos Hebreus, ele faz menção lá de Deuteronômio, dizendo que Deus, lá em Hebreus, dizendo que Deus criou um coração novo no seu povo. Ele deu esse coração novo. O de Ezequiel 36:26, ele deu esse coração novo. Então eu quero que você saia daqui nesta noite entendendo que você tem um coração novo. Todo e qualquer pensamento que não glorifica a Deus, que não agrada a Deus, que ainda está na sua mente, você pode abrir a sua boca e falar em voz audível: em nome de Jesus, eu te repreendo, espírito impuro, espírito maligno, espírito das trevas, porque Jesus morreu e me comprou, me resgatou, lavou-me com o seu sangue, purificou-me com o seu sangue, e eu te resisto em nome de Jesus. Irmãos, pensar em coisas pecaminosas não é necessariamente pecado, sabe por quê? Porque a Bíblia chama de forma de incubamento. Só é pecado de verdade quando ele dá a luz, quando vem para fora, mas quando você aborta, quando você sufoca, como diz Paulo, você pega a natureza velha e você sufoca e você mata ela, não é pecado não.
Agora, que eu tenha a natureza adâmica, que você tenha a natureza adâmica, nós somos seres humanos, vivemos uma experiência pecaminosa, nós vivemos tudo aquilo, tudo isso, o que nós vemos todos os dias aí, porque o mundo jaz no maligno, vem na nossa mente. Pensamentos ruins, desejos ruins, vêm na nossa mente. O que nós precisamos aprender é saber o que fazer com isso. Eu lembro de uma ministração do pastor Cláudio Duarte dizendo, o pessoal perguntando para ele, né, a respeito do casamento da esposa, se ele já tinha pensado em divórcio, de separar a esposa, ele falou, divórcio não, mas vontade de matar eu já tive. Irmãos, a gente já teve um monte de pensamento que passou na nossa cabeça. Sabe o que você precisa aprender a fazer? Você tem um coração novo, você tem uma mente nova, o Espírito Santo está dentro de você, e você precisa fazer detectar. Deus colocaria esse pensamento na sua mente? Sim ou não? Você deve estar com esse pensamento na sua mente? Então, quando você tem essa consciência, aí você pensa, Deus não quer, eu também não quero, estou resistindo. Quem é que está forçando? Quem é que está trabalhando? Os demônios. O que eu preciso fazer? Com o meu coração novo, com a minha vida resgatada, com a minha vida colocada em retidão, pelo conhecimento da verdade em Cristo Jesus. Abrir a boca, e tem que ser abrir a boca mesmo, tá, igreja? Você não pode ficar pensando não, tem que abrir a boca e dizer, em nome de Jesus, espírito imundo, eu te repreendo e ordeno, sai. Sai. Na minha vida, no meu coração, só tem lugar para Jesus, só tem lugar para o Espírito Santo. E você vai ver como que aquilo vai embora, como tirar com as mãos. Porque enquanto ele está do lado de fora, te sugestionando do lado de dentro, e você não o detecta e não o repreende, ele continua fazendo um trabalho. Se você fizer o que eu estou orientando, repreender, ele vai embora, ele vai cessar. Mas se você não repreender, ele vai continuar trabalhando até conseguir te derrubar. Se alguém já foi derrubado, a Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes e não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará. Quem tem um coração novo, ainda que caia, como disse João, se confessarmos o pecado, ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça.